Nesses últimos anos, o mundo tem ficado bem estranho, né? A gente saiu de uma pandemia recentemente, até hoje a gente não se recuperou bem dela. A gente tá vendo conflitos cada vez mais esquisitos ali na Europa, no Oriente Médio. Parece que tá tendo uma dança das cadeiras para ver qual país vai dominar qual, né? No país mais poderoso do mundo, a gente tem não só um bilionário na sua presidência, mas um garoto propaganda do Vale do Silício na sua vice-presidência, fora todos os avanços tecnológicos que, estranhamente, não fazem a gente se sentir bem com isso. Porque pela primeira vez na nossa história, a gente não sabe como vai ser a próxima geração. Pela primeira vez na nossa história, a gente está criando alguma coisa que pode muito bem não só exterminar a nossa raça, mas dominar a nossa raça, como a gente viu lá em Matrix, né? Inclusive, todas as previsões dos especialistas, não só em tecnologia, mas em sociologia, geopolítica, eles não veem necessariamente um futuro bom para a humanidade. Mas e se eu te falar que a Bíblia já falava a respeito disso há pelo menos 2000 anos atrás? Em Mateus 24, por exemplo, Jesus diz o seguinte: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares, e tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. E bom, a gente está começando a ver todas essas coisas acontecerem. Em que outro tempo na nossa história os cristãos foram tão odiados pela massa? Porque a massa nada mais é que um grupo manipulado, né? A gente tem 3 culturas na sociedade. A gente tem a baixa cultura, que é feita do povo para o povo, a gente tem a alta cultura, que é feita da elite para a elite, só que a gente tem a cultura de massa, que é feita da elite para o povão. E é aí que acontece uma manipulação na narrativa, tanto que a maioria das pessoas que hoje em dia falam tanta groselha na internet, né, elas têm um pensamento que elas nem sabem, mas aquele pensamento não é deles. Foi influenciado por alguém de cima para fazê-los agir como um idiota útil na sociedade. E isso faz parte, conforme a gente vai ver ao longo desse vídeo, do engano do final dos tempos. Porque 2 Timóteo capítulo 3 já fala: nos últimos dias os homens serão egoístas, avarentos, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. E a gente vê exatamente isso no mundo de hoje. Todos os modelos de negócio atual, os que têm feito sucesso exponencial entre a população, eles são modelos que focam o consumo, não a educação. Tudo é muito moldado para os prazeres, para o consumo, e isso conecta diretamente com o livro de Apocalipse, porque Apocalipse é uma palavra que, quando a gente olha pela primeira vez, parece uma coisa meio assustadora, né? Só que Apocalipse tem um significado muito mais simples do que parece. Porque quando a gente pensa na palavra do grego apocalipsis, a gente tem o apó, que significa para longe, e o calipsis, que significa sombra ou véu. Então, apocalipsis nada mais significa do que para longe da sombra. Em inglês, por exemplo, foi traduzido como revelação. É exatamente isso. Apocalipse significa revelação. E não é à toa que todo esse livro gira em torno de uma revelação que o apóstolo João teve enquanto ele estava exilado na ilha de Patmos. E para quem tem medo de ler esse livro, de estudar esse livro, ele é o único livro da Bíblia que já começa e termina com uma bênção para quem lê e guarda as palavras dele. Então vale a pena estudá-lo. E a minha proposta hoje é exatamente essa: fornecer um panorama geral da escatologia bíblica, né, do estudo do fim, com base nesse livro de Apocalipse. Então eu vou tentar passar aqui uma linha do tempo sobre os acontecimentos que vão se desvendar a partir desse momento em que nós estamos vivendo, quais são as próximas coisas a acontecer e aonde isso tudo vai levar. Tá preparado? Então vamos lá. Bom, logo depois dessas dores de parto, 4 figuras centrais, elas surgem em um primeiro momento. Essas figuras são aqueles 4 cavaleiros do Apocalipse, que eu tenho certeza que você já ouviu em pelo menos algum lugar. Agora, esses 4 cavaleiros, na verdade, eles fazem parte de 7 selos que libera o juízo de Deus sobre a humanidade. Quem libera esse documento, né, que ele tem esses 7 selos como se fosse um tratado de propriedade, é Jesus Cristo em seu corpo glorificado. João vê ele como se fosse um cordeiro
cordeiro, né, na sua visão espiritual. E esse primeiro selo, ele é o cavaleiro branco, ele representa o anticristo. A gente já vai entrar mais profundamente no porquê o nome anticristo e no porquê esse é o anticristo. Mas ele vem como se fosse uma falsa paz, né? Porque quando a gente analisa a história da humanidade, um tirano, ele sempre chega ao poder apresentando uma solução para um problema muito grave. Isso aconteceu no Império Romano, isso aconteceu no Segundo Conflito Mundial, isso aconteceu em todas as ditaduras do planeta, né? Sempre chega um tirano ou um grupo de pessoas com intenções bem nefastas, diga-se de passagem, e elas apresentam uma solução para um problema que muitas vezes eles mesmos criaram. Veja, por exemplo, a questão, não quero falar isso aqui para não tomar um gancho aqui da plataforma, né? Mas os costumes da sociedade de hoje, quais são os costumes da adolescência de hoje em dia? Não hoje em dia, realmente, porque isso tem caído um pouco, né? Mas até poucos anos atrás, quais eram as bandeiras levantadas por esse pessoal? A gente tem a sustentabilidade, a gente tem a tolerância, né? Todos esses pontos são pontos que parecem bons aos olhos dos homens, mas que conduzem à destruição, como diz o livro de Provérbios. Há caminhos que aos olhos dos homens são bons, mas que conduzem à perdição. Então eles criam todos esses problemas ao redor do mundo e depois chega alguém para solucioná-los, alguém para trazer para o mundo uma falsa paz. Esse é o primeiro cavaleiro. A gente já vai dar um zoom maior nessa questão, tá? Só que o segundo cavaleiro, ele é um cavalo vermelho. Ele chega empunhando uma espada. Isso representa guerras vindo logo depois disso, enfatizando o fato de que essa primeira seria uma falsa paz. Logo depois a gente tem o cavalo preto, que ele representa a fome, ele representa um preço muito alto nos alimentos, uma inflação muito grande. E logo depois a gente tem um cavalo pálido, que na verdade é um cavalo verde, se a gente pega no grego original. Quando a gente pensa em um cavalo verde e o que ele traz, que é a morte de 1/4 da população mundial por uma forma bem característica, né? A gente lembra de um pessoal do Oriente que tem a cor verde predominante em praticamente todas as suas bandeiras. O final do livro deles, inclusive, traz essa mesma ideia, de um Salvador surgindo para implementar oficialmente por meio da força aquela religião como obrigatória. Então esse cavaleiro tem algumas divergências teológicas, mas ele representa essencialmente isso. É um cavalo da cor verde que traz a morte de 1/4 da população, que matava pela fome, pela espada e por pragas. E isso por si só já é uma passagem bem misteriosa, né? E esses 4 cavaleiros, eles representam uma coisa muito característica, né? Que é o período da grande tribulação. Eles mostram como começa a quebra de um tratado de paz, que eu já vou falar a respeito, e como a população começa a sofrer na mão desse camarada. Então vamos dar um zoom no que acontece imediatamente antes do primeiro cavaleiro. Vamos dar um zoom nas primeiras ações dele no planeta Terra. Então, como isso começa? Bom, Daniel 9:27 nos diz que um líder mundial ele vai começar com um tratado de paz entre Israel e os seus inimigos. Esse tratado de paz ele tem alguns requisitos, não é qualquer tratado de paz, mas ele é um tratado de paz de 7 anos que precisa permitir a construção do terceiro templo em Israel, porque o segundo foi destruído lá no ano 70 depois de Cristo, e na metade desse tratado de paz, esse líder mundial ele vai quebrar o próprio tratado, vai se sentar no Santo dos Santos, que é a parte mais sagrada desse templo, e vai exigir adoração. Ele vai se declarar como Deus. Nesse momento, os judeus veem que ele não é Messias coisa nenhuma. E aí começa a perseguição do povo de Deus. Aí vem o cavalo vermelho, o cavalo preto, o cavalo verde, todas as outras coisas que a gente vai ver ao decorrer do vídeo. Não acho que vale a pena esmiuçar aqui completamente o texto bíblico, porque o vídeo vai ficar com umas 2, 3 horas, tá? Mas se quiser depois tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que eu respondo por lá. Eu acho que vai ser mais produtivo dessa forma. Agora, esse líder mundial, que é o anticristo, ele tem um líder religioso que apoia essa ideia dele ser Deus, dele querer receber a adoração. Esse é o falso profeta. Ele é um cara que impõe uma religião mundial e que essa religião deve adorá-lo como Deus. E muita gente cai nesse engano, tá? Parece absurdo, mas não vai ser, porque as pessoas manipulam bem, principalmente o pessoal desse grupinho, né? Eles manipulam muito bem a narrativa a seu favor. Então, para quem não é cristão, vai parecer algo muito natural adorar essa pessoa como divina. Talvez ele crie uma argumentação muito rebuscada, falando que esse é tanto o Mahdi do Alcorão, quanto o Messias esperado por tantos anos pelo povo judeu, que já veio, tá? Mas por que o nome anticristo? Quem é essa pessoa? Bom, quando a gente pensa na palavra anticristo, a gente tem que pensar no que significa anti do grego, e no que significa Christos também. O anti, ele não é algo que se põe contra, mas ele é algo que se põe no lugar.
lugar. Por exemplo, a palavra antítese, ela é uma tese que se põe no lugar de outra tese. E para alguma coisa enganar, para alguma coisa ser parecida, ela tem que ser uma imitação. Quando a gente pensa nas coisas malignas, né, nas coisas do inimigo, ele sempre faz uma imitação meia boca de algo de Deus, conforme a gente vai ver aqui, por exemplo, na marca da besta, já já. Mas ele é uma imitação de Cristo. A Bíblia diz que ele vai fazer sinais e prodígios de mentira. Então, se ele não fosse parecido com pelo menos o Cristo original, ele não ia enganar ninguém. Ele tem que ser essa falsificação, algo que se coloca no lugar. E o que é um Christos? Bom, Christos é uma tradução grega do hebraico Mashiach, que a gente fala Messias, que significa o ungido. A gente tem muitos ungidos na história da Bíblia. A gente tem o próprio rei Davi, a gente tem Salomão, a gente tem o rei Saul, com toda a sua crueldade, ele foi ungido. A gente tem Elias, Eliseu, todos os profetas. Todos eles foram ungidos pelo Senhor. E o que é um anticristo? É aquele que se coloca no lugar do ungido. Então a gente teve muitos anticristos ao longo da história. A gente teve Nero, a gente teve Napoleão Bonaparte, a gente teve aquele camarada lá da Alemanha, né? Todos eles são anticristos. Só que da mesma forma que nós tivemos muitos ungidos na história, a gente teve o ungido supremo, o ungido do Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o Messias supremo. Dessa mesma forma, vai ter o anticristo supremo, que é o anticristo do final dos tempos. Em Apocalipse 13, Daniel 7, ele tem uma característica muito peculiar, porque ele surge a partir de 10 reinos, ele derruba 3 e sai um chifre maior, representando uma pessoa, mas ele sai um chifre maior, fala coisas arrogantes, que desrespeita as mulheres, ele tem todas essas características. Tá? Só que em outras passagens da Bíblia, ele também é descrito como o filho da iniquidade. Em grego, essa palavra é anomo. A é quando é uma negação de alguma coisa. Nomo é lei. Então é aquele sem lei, é aquele que diz que tudo é permitido. Uma filosofia bem comum no mundo de hoje, né? E essa filosofia, inclusive, surge no início do século passado. Eu não vou entrar muito nesse detalhe para não tomar muito tempo do vídeo, só que isso surge lá em 1900 e começa a ganhar fama na época dos hippies, né? Pelo movimento beatnik. Nasce o movimento hippie trazendo exatamente essa ideia de que tudo é permitido e só o amor é a lei. Mas se você for contra, aí a gente pode te cancelar. Não é assim que funciona? Bom, é exatamente essa a ideia, é aquele sem lei. Em um primeiro momento ele vai conseguir trazer uma falsa paz e uma falsa segurança para o mundo. Só que aí, de repente, sobrevirá sobre toda a humanidade repentina destruição. Agora, uma das coisas que ele vai implementar é a famosa marca da besta. O que é essa marca? Bom, ela é uma marca na mão ou na testa, que sem ela, ninguém poderá comprar nem vender. E quando a gente lembra que tudo feito pelo inimigo é uma falsificação de algo de Deus, a gente lembra do tefelim, que é um instrumento judaico que eles usam para oração. Eu não sei se você já viu, eu acho que eu coloquei aí na edição, mas os judeus, em suas orações, eles usam como se fosse uma caixinha aqui na testa e uma fitinha amarrada na mão, para lembrar eles as orações que eles têm que fazer, né? E essa marca é uma profanação exatamente disso. Agora a gente tem algumas tecnologias no mundo de hoje sendo desenvolvidas que elas trazem uma ideia muito parecida com isso. Porque lembra, por exemplo, de 2020, que a gente sempre que tinha ou que mostrar a mão ou que mostrar a testa e vinha alguém com um termômetrozinho para ver a nossa temperatura? A ideia é exatamente essa. Porque, por exemplo, a tecnologia chamada luciferase, né? Ela é uma tinta meio que invisível, que é aplicada por algumas microagulhas, que você põe um adesivo, aperta, aí você tira, fica lá, como se fosse uma tatuagem invisível. E fica como se fosse um QR Code ali, guardando todas as suas informações de cidadão, seu crédito social, se você está em dia com as suas obrigações sanitárias, tudo vai ficar guardado ali. Suas informações bancárias também. Então, sempre que você for comprar alguma coisa, entrar em algum lugar, vai vir alguém com um scanner e vai ver, vai ver ali se você tá ok, se você é um cidadão aprovado pelo Estado, né? A gente também tem alguns implantes de sentimento sendo desenvolvidos, sobretudo na China. Eles já estão sendo testados em alguns funcionários, que ele mede as ondas cerebrais para ver se o cara tá feliz, se ele tá triste, se ele tá motivado, desmotivado. Isso já existe. Isso lembra muito, inclusive, aquele livro 1984. Se você não leu, eu recomendo. É um livro obrigatório para todos os cristãos, tá bom? Só que no ano 2020 a gente também tem uma patente com o número 060606, que ela traz exatamente essa ideia. Ela é um implante que minera criptomoedas com a energia do nosso corpo, porque o nosso corpo é como se fosse uma pilha, né? Voltando de novo naquela ideia do Matrix. Tudo bem, é para minerar criptomoedas, só que isso pode ser facilmente calibrado com outra intenção.
A tecnologia é a mesma. E sem isso você não vai poder comprar nem vender. Parece algo bem assustador. Só que para incentivar um pouco o fato de que você não deve colocar esse implante, é que a própria Bíblia diz que ele vai infeccionar e vai infeccionar bonito. Vai soltar pus, vai cheirar mal, vai doer pra caramba. Então talvez seja uma motivação para você já começar a ver formas de fazer o seu próprio alimento, né? Porque quando isso acontecer, não vai ser nada bom. E aí, logo após esses cavaleiros do Apocalipse, a gente tem o quinto e o sexto selo. O quinto selo são mártires clamando por justiça, pessoas que perderam a vida por causa da sua fé, pessoas que foram injustiçadas. E isso, por mais que a gente não saiba exatamente em que momento vai acontecer, é uma grande probabilidade que isso aconteça, não só por todos os mártires da história, mas por algumas pessoas que se converteram durante a grande tribulação. Porque conforme a gente vai ver, os cristãos verdadeiros, eles não vão passar por esse momento. Esse juízo de Deus, esse momento de ira, é para dar uma última chance para a humanidade se arrepender, mas também para trazer julgamento sobre todas as injustiças. Muitos crentes vão ficar, isso é um fato, e quem decidir manter a sua fé vai ser martirizado, e o quinto selo fala exatamente sobre isso, sobre todas as pessoas que perderam a vida por causa da sua fé. Agora, o sexto selo ele é muito interessante, porque ele diz o seguinte: observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto, o sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Ele ainda fala depois, que todos os reis da terra, todas as pessoas de poder vão se esconder em bunkers nesse momento. Isso 2000 anos atrás, é muito interessante, que vão se esconder debaixo de montanhas, em cavernas, entre as rochas. É isso que o texto nos fala. Agora, quando a gente percebe o que diz esse sexto selo, a gente tem alguns pontos muito interessantes, porque ele traz a ideia de um eclipse, ele traz a ideia também de uma chuva de meteoros, ou até talvez de uma guerra nuclear, apesar de que isso provavelmente vai acontecer mais pra frente no vídeo, só que ele também traz uma ideia muito parecida com aquela do jogo Outer Wilds, que começam a ter várias supernovas, que as estrelas elas vão chegando ao seu fim, trazendo a ideia de que realmente o universo tá em seus últimos momentos, o que é muito interessante porque a Bíblia traz também essa ideia de que no final de tudo isso, todas as coisas vão ser feitas novas. Só que eu falei que a igreja não ia passar por isso. Como assim? Bom, a Bíblia nos dá uma forma de escape para quem for fiel ao Senhor até esse momento. 1 Tessalonicenses 4, por exemplo, termina com a igreja sendo arrebatada e 1 Tessalonicenses 5 começa com o dia do Senhor chegando, a grande tribulação chegando. Porque Apocalipse 3 nos descreve sobre a igreja de Filadélfia. E o que Jesus diz para essa igreja é que ela será guardada da hora da grande tribulação. Esse prefixo da hora, no grego, é o ex, que significa algo para fora, algo sendo retirado de maneira sobrenatural. A mesma ideia, por exemplo, é contida no livro de Êxodo. Os hebreus são livrados sobrenaturalmente daquele local. Fora os outros arrebatamentos que a gente tem ao longo da Bíblia. A gente tem o arrebatamento de Enoque, de Elias. Alguns dizem até mesmo João, embora isso seja mais uma conjectura, porque esse livro de Apocalipse, ele é mais uma revelação, uma visão espiritual. É claro que ele foi arrebatado durante essa visão, só que a gente não tem como saber se no final da vida dele isso aconteceu novamente, porque se ele não tivesse voltado para a Terra depois, ele não teria nem escrito o livro, Então é um fato que ele foi arrebatado a um primeiro momento, só que o problema é se ele foi arrebatado novamente antes do final da sua vida. Isso a gente não sabe. Mas em que momento o arrebatamento acontece? Nós temos 3 visões majoritárias dentre os teólogos. A primeira é o pré-tribulacionismo. Ela diz que a igreja é arrebatada do nada. Assim a gente tá aqui, tô gravando o vídeo aqui, do nada fica só a minha roupa, E vocês vão ter acesso ao vídeo, mas essa é a ideia. E esse arrebatamento é o que justifica o Tratado de Paz, que vai permitir a reconstrução do templo, que a gente já falou, e vai trazer todos esses juízos sobre a terra. É uma interpretação muito interessante, porque a Bíblia nos assegura que ninguém sabe o dia nem a hora, senão o Senhor que está nos céus. Quando começar vai ser de uma vez. Agora, uma interpretação também muito interessante é a mesotribulacionista, que diz que tem o acordo de paz por meio da geopolítica normal, como a gente vê no dia de hoje, e que na metade desse acordo de paz, quando o anticristo rompe a paz e decide perseguir os cristãos, nesse momento ocorre o arrebatamento. Também é uma visão muito interessante, e eu não excluo ela completamente, só que a partir dela a gente já consegue marcar uma data para o arrebatamento, se a gente pensar bem. Porque, ora, teve o acordo de paz, 3 anos e meio depois,
ocorre a quebra desse acordo. Então, nesse momento, aconteceria o arrebatamento, o que, se a gente pensar bem, fica um pouco complicado, né? Apesar de que a Bíblia diz que haveriam sinais e que mesmo que ninguém saiba o dia nem a hora, os sinais eles são claros para todos verem. Então, ela não pode ser completamente descartada. Agora, a última, que é o pós-tribulacionismo, ela diz que a igreja é arrebatada no final da grande tribulação, no momento em que Jesus desce dos céus. Mas aí já não precisa mais, né? Tudo bem que se isso acontecer, você que é cristão não precisa também ter medo, porque a Bíblia é clara em dizer que nós seremos guardados, mesmo que não da hora, na hora, como por exemplo aconteceu lá no livro de Daniel, quando seus 3 amigos são jogados naquela fogueira ardente, mas mesmo assim eles ficam fresquinhos lá dentro, eles são guardados na hora da fogueira, inclusive com Jesus ali, né? E eles não sentem aquela temperatura alta, eles inclusive sentem como se fosse um ar-condicionado ali dentro, né? Uma coisa maravilhosa. Então mesmo assim, mesmo que o arrebatamento não aconteça, você pode ficar tranquilo que você vai ser guardado na hora. Mas eu não acredito nisso, tá? Eu acredito que o arrebatamento acontece sim, de acordo com as evidências bíblicas que nós temos. Agora, quem será arrebatado? Bom, o livro de Apocalipse nos traz algumas igrejas, né? Em específico, 7 igrejas. Cada uma delas representando não só uma igreja que existia naquela época de João, mas períodos em que a igreja passaria ao longo da história. E tipos de crentes em cada igreja também. Tipos de fiéis, né? Só que no final dos tempos, 2 igrejas são ativas. A gente tem a igreja de Laodiceia e a igreja de Filadélfia. Laodiceia, do grego, significa justiça do povo, governo do povo. Uma característica dessa igreja é que ela não é fria nem quente, ela é morna, e Jesus olha isso com certo nojo, né? Estou prestes a vomitá-los da minha boca, porque é uma igreja que diz que não precisa do Senhor para nada, que tem o seu dinheiro, que tem os seus recursos e que vai fazendo o que bem entende. É uma igreja que não conta com o Senhor, é um tipo de fiel que a gente chama de fiel girafa, né? Que ele tá com o corpo na igreja e a cabeça do mundo, mas é um cara que não depende do Senhor para nada e ele não se agrada disso. Então ele deixa bem claro que essa igreja tem problemas graves e que ele está a ponto de vomitá-los da sua boca. Agora a gente também tem ativa a igreja de Filadélfia. Filadélfia, do grego, significa amor fraternal, significa igreja fiel. E a essa igreja que foi perseverante, que foi fiel ao Senhor, ele dá a promessa que essa será guardada da hora da grande tribulação, conforme é dito em Apocalipse 3:10. Então quem for da igreja de Laodiceia não vai ser arrebatado, só a igreja de Filadélfia será arrebatada. E coitado de quem ficar para repescagem, né? Porque as pessoas vão se converter de forma avivada durante a grande tribulação, só que eles vão sofrer de uma maneira muito grande. É dito, inclusive, que o sofrimento será tão grande, que será tão chocante para quem foi arrebatado, que vai acontecer meia hora de silêncio no céu. Jesus também fala um pouco sobre isso na parábola das 10 virgens, onde só 5 tinham guardado óleo para suas candeias, que é como se fosse uma luminária, né? Para que elas pudessem ir durante a noite, quando o noivo havia chegado, que esse é Jesus, ido encontrar com o seu noivo. Mas as virgens que não tinham óleo guardado, elas foram comprar óleo, ou seja, elas foram se preparar de última hora e acabaram perdendo o banquete nupcial. Então, se prepare, guarde óleo para sua candeia, né? Seja da igreja de Filadélfia, por mais que muitas vezes seja difícil, nós temos que ser perseverantes, como a igreja de Filadélfia é perseverante, ok? Porque esse é o crente que vive para Jesus, esse é o crente missionário, é aquele que tem carinho pelas coisas de Deus, aquele que se santifica, não é aquele que fica jogando tudo, não, isso aí não tem nada a ver. Tá, eu vou ficar aqui indo no culto de vez em quando, vou ter aquela minha experiência para recarregar minhas baterias, mas eu vou continuar vivendo no mundo mesmo. É isso aí, não seja assim. Não seja esse tipo de crente. Seja aquele crente que se dedica às coisas divinas. Porque é esse crente é que foi destinada a promessa de Filadélfia de ser guardada dessa hora complicada, né? Agora, mesmo dentro da grande tribulação, Deus ainda levanta 2 testemunhas para pregar a sua palavra. A primeira delas é um consenso, que será Elias, né? Porque dentre os costumes judaicos até hoje, os judeus deixam uma cadeira vazia na Páscoa, porque Malaquias fala que antes do grande dia do Senhor, da grande tribulação, o profeta Elias viria para anunciá-la. Então é meio que consenso. Ele também foi arrebatado, né? Então é um consenso que ele será uma das 2 testemunhas. Agora, na segunda, a gente tem algumas conjecturas diferentes, porque uma diz que será Moisés, inspirada grandemente na transfiguração de Jesus no monte. Outros dizem que será Enoque, porque ele também foi arrebatado. E outros dizem que será João, porque, conforme aquelas conjecturas que a gente estava falando, ele também não teria experimentado a morte. Porque Paulo também diz que nem todos nós morreremos, né? Mas todos seremos transfigurados. Agora, depois desses 3 anos e meio,
o anticristo mata essas duas testemunhas, deixa os seus corpos lá expostos, dá uma coisa dantesca, mas as pessoas elas ficam felizes que eles morreram porque as palavras deles não eram agradáveis, né? Não eram politicamente corretas. Então ele deixa os corpos dessas duas testemunhas expostos lá e as pessoas comemoram, trocam presentes entre si, o mundo todo se alegra. Só que junto dessas duas testemunhas existem 144 mil judeus que se convertem provavelmente após ver um sinal dos céus das mãos de Jesus com as feridas da crucificação. Porque o livro de Zacarias fala a respeito disso, né? Eles perguntam para o Messias, que feridas são essas nas suas mãos? E ele responde, fui ferido na casa dos meus amigos. Então acontece esse sinal nos céus, eles veem que Jesus realmente foi o Messias e é o Messias, e aí esses 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo, junto com essas duas testemunhas, começam a pregar que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Messias. E eles enfrentam coisas absurdas, né? Eles estão diante do pior governo da história da humanidade, o mais agressivo de todos, sobretudo com desastres naturais acontecendo à sua volta, é uma coisa assustadora. Agora, depois desses 7 selos iniciais, vem as 7 trombetas, cada uma delas sendo um juízo de Deus durante a grande tribulação. Nisso, o pau já está comendo lá, o anticristo está perseguindo todo mundo, o sofrimento está acontecendo, mas ainda assim tem os desastres naturais que vão acontecer nesse período. E o primeiro deles é uma chuva de granizo e fogo, queimando 1/3 de todas as árvores do planeta. Isso se parece um pouco com uma guerra nuclear, se a gente for analisar friamente, né? Mas a parte do granizo também se comunica com uma das 10 pragas do Egito, lembra? Agora, a segunda trombeta descreve uma montanha ardente poluindo 1/3 dos mares. Isso se parece muito com um vulcão, se você for pensar bem a respeito, ou talvez muitos vulcões, né? Porque na Idade Média isso aconteceu e formou quase que uma era glacial. O Elon Musk também fala muito a respeito disso, e todos os poderosos têm construído bunkers ao redor do mundo, sobretudo ali na Nova Zelândia, né? Para se proteger de uma nova era glacial. Então parece que eles estão prevendo mais ou menos um acontecimento relacionado a isso, tá? E a série Paradise também traz exatamente essa ideia. O Expresso do Amanhã também traz algo parecido, apesar de que ali a era glacial foi causada pelo homem, né? Mas a ideia é mais ou menos essa, é um vulcão, parece que tá poluindo tudo no seu caminho com seu enxofre, com todas as suas cinzas, né? Isso inclusive impacta diretamente na agricultura, trazendo mais fome, já se comunicando ali com o Cavaleiro Preto. E os terremotos atuais, por mais que alguns sejam artificiais, sendo alguns deles naturais, os cientistas também já falam que isso pode prever uma grande erupção, né? Muitos vulcões entrando em erupção ao redor do mundo. Então a própria ciência já tem falado um pouco a respeito disso também. Agora, a terceira trombeta, ela diz que o cometa Absinto vai envenenar também 1/3 das águas. E isso traz um pouco aquela ideia do meteoro, né? Que ele vem com as suas impurezas e contamina os nossos rios. Só que esse cometa ele também libera alguns demônios ali, né? Então a batalha espiritual ela vai se intensificando. Agora a quarta trombeta ela é muito interessante, porque ela diz que o Sol vai perder a 1/3 parte do seu brilho. E isso se comunica muito bem com algumas ideias de, por exemplo, George Soros até o Bill Gates, de querer escurecer a nossa atmosfera para dar uma freada, né, no aquecimento global. O filme Highlander 2, inclusive dos anos 80, traz essa ideia. O sol é mais escuro, tudo ali fica muito escuro, mesmo durante o dia. É claro que o vulcão também pode ter esse mesmo efeito na atmosfera, mas um escurecimento artificial causado pelo homem também é possível. Não só possível, como provável, sim. A quinta trombeta ela também é bem interessante, porque ela diz que demônios estilo gafanhoto vão tormentar a humanidade durante 5 meses. E nesse tempo o sofrimento vai ser tão grande que o homem vai procurar a morte, mas não vai conseguir encontrá-la. E se a gente associa isso também com algumas tecnologias, a gente lembra da Calico, né, a California Life Company, que tem a sua proposta de estender a vida do ser humano. Porque uma vez que o cara já conquistou tudo na sua vida, dinheiro, poder, conhecimento, fama, glória, ele não vai querer morrer. Então é natural que ele invista em tecnologias para estender a sua própria vida. Não necessariamente isso está atrelado, mas é uma reflexão muito interessante da gente fazer, sim. E a gente tem a sexta trombeta, com fogo, fumaça e enxofre, matando mais 1/3 da população. Só que mesmo assim o livro de Apocalipse fala que as pessoas ainda não se arrependem dos seus pecados. Elas ainda continuam blasfemando, fazendo todas as coisas que a gente vê que as pessoas têm feito, inclusive hoje em dia, né? Eles continuavam adorando demônios, adorando ídolos, e a idolatria sempre foi um problema, por mais que a sua característica mude ao longo das eras. Agora, a sétima trombeta, ela já anuncia
anuncia o reino de Deus. 1 Coríntios 15:52 também fala um pouco a respeito disso, né? Com os mortos ressuscitando de forma incorruptível, com todos nós sendo transformados. Só que logo depois das 7 trombetas, entram as 7 taças, para fechar os 21 juízos de Deus sobre a humanidade. Os 7 selos, as 7 trombetas e agora as 7 taças. E as 7 taças, elas já se comunicam com o Salmo 75, versículo 8, que diz que na mão do Senhor há um cálice, onde todos os ímpios da terra o beberão. E na primeira taça a gente já começa com a marca da besta infeccionando, né? Feridas malignas começam a se abrir, são muito dolorosas também. A necrose é tão grande que inclusive cheira mal aquela infecção. E a segunda taça ocorre com o mar sendo poluído. Eles falam que o mar se tornará em sangue, mas é como se fosse o sangue de um cadáver, né? Se a gente pega um sangue de um cadáver que cheira mal, a gente lembra muito da poluição. Quando um rio é poluído, ele lembra muito o sangue de um cadáver. A terceira taça acontece a mesma coisa, só que em vez de ser nos mares, são nos rios, causaria muita sede na humanidade, né? E a quarta taça, ela fala que o sol ele começa a queimar de uma maneira violenta. Ele fala como se fosse, por exemplo, uma erupção solar, né? Com o sol chegando ao fim da sua vida e esquentando muito antes de se tornar uma supernova. Na quinta taça, o planeta fica em trevas muito densas. As pessoas começam a morder a sua língua, blasfemar contra Deus, reclamando das suas dores e das suas feridas, contudo sem se arrepender. Na sexta taça, o rio Eufrates seca, e isso, por incrível que pareça, já começa a acontecer lá no Oriente Médio. O rio Eufrates tem ficado cada vez mais seco e o Mar Morto, por incrível que pareça, começou já a trazer peixes, né, a trazer vida, como a Bíblia também nos assegura, como a Bíblia também diz que aconteceria no final dos tempos. E com o rio Eufrates seco, a gente já começa a preparar o cenário para a batalha do Armagedon, que é a última batalha, a batalha do exército do anticristo contra o povo de Deus. E aí na sétima taça começa um terremoto como nunca foi visto na história. Começa pedras de granizo de 45 quilos caem na cabeça das pessoas, e as pessoas começam a blasfemar cada vez mais contra Deus, né? Josué 10:11 também traz essa ideia de granizo caindo na cabeça dos seus inimigos. Mas nesse momento acontece a esperada volta do Cordeiro de Deus, porque nesse momento os céus se abrem e o verdadeiro cavaleiro branco desce das nuvens com poder e grande glória. Os olhos com fogo, os pés de bronze, as vestes com todos os pecados da humanidade lavados, e o seu exército de fiéis, as pessoas da igreja de Filadélfia que foram arrebatadas e também talvez as pessoas que se converteram durante a grande tribulação, por que não? Voltam e descem junto com Jesus nesse momento, trazendo o juízo de Deus, trazendo a vitória de Jesus. Porque nesse momento, Jesus volta como leão, não como cordeiro, como ele veio da primeira vez. Ele volta para julgar, ele volta para reinar, né? Porque depois que ele vence todas as forças malignas, ele prende Satanás por 1000 anos no abismo e ele institui o governo do milênio. Mas o que é o governo do milênio? Ora, o governo do milênio é tudo que a humanidade sempre esperou, né? Um governo perfeito, um governo que traz prosperidade de verdade para os cidadãos, um governo que realmente serve ao povo, que é um governo justo. Essa é a proposta do milênio. Esse é o governo perfeito, onde o governante é o nosso Senhor Jesus Cristo. Imagina que maravilha, né? O fim da corrupção, o fim de todo o mal que existe, um governo realmente que não é omisso, que não é corrupto, um governo que é maravilhoso, um governo que faz todas essas coisas mesquinhas que a gente viu ao longo da história não parecerem nada de tão puro que será esse governo. Direita, esquerda, todo esse absurdo, isso não vai parecer nada. Vai ser algo maravilhoso. Só que depois desses 1000 anos, ainda tem um detalhe muito importante, porque Satanás é solto para enganar novamente as ações, como ele fez ali no Jardim do Éden com Adão e Eva, né? Ele consegue enganar muita gente e acontece a última batalha com Satanás sendo preso para sempre, sendo jogado para sempre no abismo, né? Ele e as pessoas que seguiram a ele ao longo da história. Esse é o juízo final. Todas as pessoas serão julgadas. Paulo diz que os fiéis em Cristo julgarão os demônios também, né? E todos eles nesse momento são jogados no abismo e a gente entra na eternidade com Deus. Nesse momento em que todas as coisas são feitas novas. E aí a Bíblia acaba, né? Agora, uma coisa curiosa é que durante o período do milênio, que eu não falei, ele é como se fosse um Éden 2.0, né? Ele tem rios de vida correndo, ele tem a árvore da vida em todo lugar, representando Jesus Cristo. Ele traz uma nova Jerusalém, que é uma Jerusalém incorrupta, com a glória de Deus brilhando, onde não precisa de sol, não precisa de luz, porque a glória do Senhor ilumina as pessoas. É uma descrição que lembra muito um Jardim do Éden 2.0, um Jardim do Éden melhorado, né? Olha que coisa maravilhosa. E a gente precisa estar preparado para tudo isso, porque o Filho do Homem, nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai vir numa hora que ninguém espera, numa hora de falsa paz e falsa segurança. Então a gente precisa se manter fiel a ele. E se você ainda não aceitou Jesus na sua vida,
faça isso. Não por medo de passar por tribulação, mas porque ele convidou todos os que estão sobrecarregados e deprimidos e cansados para seguirem a ele, porque nele essas pessoas encontrarão alívio. Eu já vi gente tão atribulada entregar a vida para Jesus. Por que você não faz isso? Não tem essa que você não é digno, que é tarde demais. Jesus ele veio para chamar os pecadores, não só para chamar os justos. Ele veio para chamar todas as pessoas. E é por meio dele que a sua vida pode ser santificada, não é por meio de você, porque nós realmente não somos dignos, mas ele é digno, mas ele venceu o mundo. Ele te convida no dia de hoje para que você entregue a sua vida para ele, para que por meio dele você seja feita nova criatura. Pense nisso, tá? Então, para a gente resumir o que foi tratado no vídeo. A gente começa com as dores de parto, os eventos que estão acontecendo hoje no mundo. A gente tem o surgimento do cavalo branco, que é o anticristo. Ele faz um tratado de paz, que permite a reconstrução do templo em Jerusalém, que permite uma falsa paz de Israel e seus inimigos. Ele quebra esse tratado de paz na metade e se declara como Deus. Ele exige adoração da humanidade. O falso profeta retifica isso, falando que ele é Deus mesmo. Depois disso começa a perseguição de todas as pessoas que ficaram para trás e que vão se converter durante a grande tribulação, mas toda a humanidade vai sofrer, isso é um fato. Acontece mais 3 anos e meio de problemas como nunca antes vistos no planeta. Jesus volta no final de tudo isso para estabelecer o milênio, que vai ser o único governo digno de toda a história da humanidade. Depois do milênio ele solta Satanás novamente para enganar mais um pessoal que decide ficar contra o Senhor. E depois do milênio a gente entra na era da eternidade, onde todas as coisas serão feitas novas. Por mais que no livro de Apocalipse e na escatologia bíblica como um todo, a cronologia desses eventos pode variar um pouquinho, alguma coisa ou outra, não varia muito, tá? Vai ser mais ou menos isso mesmo. É importante que você fique atento a um líder global que se coloque como salvador e que tenha características curiosas, né? Pacificadoras e até narcisísticas também. Se mantenha fiel a Jesus Cristo, que ele nos dará os sinais. Fique atento aos sinais. E se você se manter perseverante, a promessa de Deus é que você seja guardado da hora da grande tribulação. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários, esse é um tema complexo realmente. A proposta dele realmente não é ser muito simples, porque, querendo ou não, a intenção dele é que seja um mistério e ele exige muitos anos de estudo. Mas deixa aí nos comentários que eu vou fazer o melhor possível para responder as suas dúvidas. Que Deus o abençoe e até a próxima.